Ações da Petrobras, galera. Hoje a gente vai estar fazendo uma análise superficial. Tá chegando o final do ano. Para quem está pensando em aumentar o seu patrimônio, aqui temos uma grande oportunidade e eu vou estar explicando para vocês por que temos uma grande oportunidade. Galera, se você olhar aqui, ó, as ações da Petrobras, aparentemente ela está num valor bem elevado. Se você comparar os últimos 5 anos, aqui, ó, pode ver que eu estou analisando essas ações. E esse comparativo do gráfico é dos últimos 5 anos. E muitas vezes você olha e fala: Ah, Jaime, aqui em 2020 as ações estavam outro preço, outro patamar. Em 2020 estava R$ 9,20, agora ela está custando R$ 31. Será que essas ações não estão caras hoje? E eu vou mostrar para você que não. Porque se a gente vem aqui, ó, no último 1 ano, ela deu uma caída. Aqui, ó, galera, ela já teve mais cara que isso, bateu a casa aí dos R$ 35 no último ano, ela já bateu a casa dos R$ 36. E eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico e vocês vão entender quando você investe em ações. Porque o mercado de renda variável, ele é um mercado que é completamente diferente do mercado de renda fixa. Esse mercado de renda variável, galera, ele vai contra os princípios que a gente aprende na escola, na renda fixa, porque quando você investe em renda fixa, olha esse ponto aqui, ó, do último ano. Aqui é o valor que estava mais de R$ 36 o último ano. Eu vou puxar a setinha para vocês. E olha onde que a gente está hoje. Hoje a gente está aqui, ó. Vou colocar uma seta para vocês. Hoje a gente está nesse patamar aqui, ó. Se vocês conseguem visualizar isso aqui? Estamos tendo uma grande oportunidade para estar comprando ações da Petrobras de uma forma muito barata e conseguir alavancar o seu patrimônio nos próximos meses, até nos próximos anos. Porque veja um outro porém aqui. Olha que interessante quando você investe em ações. Se você tivesse investido em ações, aqui ó, se você tivesse investido R$ 1.000 há 1 ano, hoje você teria R$ 904,29. Mas aqui a gente está fazendo um comparativo do último 1 ano. Entende, galera? Não é dos últimos 5 anos. Porque quando você investe em ações, eu quero que fique muito claro para vocês. Quando você investe em ações, você investe sempre no longo prazo. Agora eu vou mostrar para vocês a métrica dos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, vamos ver se você tivesse investido R$ 1.000, quanto tinha virado seu dinheiro. Olha como que mudou, galera. Olha como que mudou completamente o patamar se você tivesse investido nos últimos 5 anos. Eu vou passar uma régua aqui, ó. Olha a valorização. Ou seja, o que acontece? Se você tivesse investido lá em 2020, olha a valorização que você teve. Aqui, depois ela deu uma baixa. E olha isso aqui, galera. É muito interessante mesmo. Se você tivesse investido R$ 1.000 na Petrobras nos últimos 5 anos, hoje, você sabe quanto que você teria? Isso aqui tá fácil de responder para vocês. Aqui, ó. Já está até automático. O site mostra. Se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 5 anos, hoje você teria quase R$ 4.000. O seu patrimônio teria praticamente quadruplicado. Não é muito interessante isso? Agora, vamos fazer uma outra observação para você que investe em ações. Se fosse nos últimos 6 meses, galera, como é que teria ficado essa conta aqui? Se fosse nos últimos 6 meses, não tem como você ter muito parâmetro, porque quando você investe em ações, você investe no longo prazo. E quando você investe em ações, é uma coisa assim tão bizarra, é tão contraintuitivo do que aquilo que a gente aprende na escola, que nos últimos 12 meses as ações elas tiveram uma desvalorização de 14%. Vamos arredondar aqui, ó. Entende?
Mas para quem comprou e segurou ela para os últimos 5 anos, você teve uma valorização de quase 400%. Que isso está querendo nos mostrar quando você investe em ações? Isso não é caso isolado, não. O que isso mostra para a gente? Que quando você investe em ações, você tem que investir sempre focado no longo prazo. Se você for comprar uma ação hoje para querer vender o mês que vem, ou daqui 5 meses, ou até menos de um ano, sua probabilidade de perder dinheiro ela é muito grande. Mas quando a gente observa períodos maiores que um ano, 5 anos, temos até 10 anos, a sua probabilidade de multiplicar o seu patrimônio ela é muito grande. Agora imagina aqui, galera, se você tivesse, sei lá, um pouquinho mais de dinheiro, vamos supor aqui que você tinha 10 mil reais guardados, e se fosse 10 mil reais em 5 anos que você tivesse comprado ações da Petrobras, aí ó, você teria quase 40 mil reais. Vocês estão vendo, galera, que quando você aprende a investir em ações, porque tem muito influenciador, muitas pessoas que falam que você tem que diversificar as ações. Isso eu concordo, que você tem que diversificar para você minimizar os seus riscos. Porém, tem um outro viés que se você souber escolher boas empresas, souber escolher empresas que pela análise fundamentalista elas têm uma grande ascensão de valorização, talvez não vale tanto a pena você diversificar os seus investimentos. Lembrando que não fazemos recomendação de investimentos, mas é o que eu uso na minha carteira pessoal. E quando você vai investir em ações, tem um parâmetro muito simples que você analisa aqui, para saber se ela está barata ou está cara. O P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, que é isso aqui, ó, indica quando esse valor ele é menor do que 1, a ação está sendo vendida barata. Quando esse valor ele é maior do que 1, ela já começa a ficar um pouco cara. E o que significa esse 0,96 aqui? Se você comprar uma ação hoje por R$ 31, P sobre VP dela é 0,96. E o que isso significa? É como se você estivesse comprando uma moeda de R$ 1 por 96 centavos. É exatamente isso que você ouviu. Quando a gente olha aqui no gráfico P sobre VP 0,96, aqui independe o valor da cotação, e esse valor é menor do que 1, você está comprando uma ação por um preço que está sendo muito descontado. Isso é muito interessante, porque ações da Petrobras, galera, você tem duas formas de multiplicar o seu patrimônio. A primeira forma, que é com a valorização de quando você investe em ações, e a segunda forma, galera, de você estar tendo multiplicação do seu patrimônio é com o recebimento de dividendos. Quando você observa isso daqui, ó, tá vendo essas iniciais DY? Significa Dividend Yield, que são os dividendos que você recebe a partir do valor que você investiu. Vamos supor que você colocou R$ 1.000 aqui, ó. Em 5 anos, você ia receber 16% ao ano. Isso aqui é uma média. Isso aqui muda, isso aqui pode aumentar, pode diminuir um pouco. Mas normalmente empresas como a Petrobras, a gente chama essas empresas de vacas leiteiras. Por que vacas leiteiras? Porque são empresas que estão sempre pagando dividendos, sempre se valorizando e no longo prazo você sempre ganha quando você aprende a investir em ações de forma correta. Ou seja, além dessa valorização, você teria recebido dividendos. Lembrando que com reforma tributária, essas coisas que estão acontecendo aí no Brasil, até esse ano de 2025, os dividendos eles são isentos de imposto de renda. A partir de 2026, o ano que vem, esses dividendos vão estar sendo tributados. Se vocês quiserem que eu grave um outro vídeo explicando sobre a tributação dos dividendos, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários também se você já comprou ações da Petrobras, se você é iniciante, se você nunca investiu. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui pelo canal são pessoas que são iniciantes, que estão iniciando no mundo dos investimentos. Porque quando você vai adquirir uma empresa, tem muitas coisas que você deve levar em consideração.
Porque muitas vezes, requisitos que você deve observar é o P sobre VP, dividend yield, isso aqui não influencia muito. A cotação, não necessariamente você tem que olhar o preço. Aqui poderia ser uma ação que está custando R$ 50, R$ 100, então você não deve colocar muito parâmetro no valor da cotação aqui. Você deve se atentar no P sobre VP quando você vai comprar ações. Dividend yield, ele é importante também. Eu, particularmente, eu só invisto em empresas que me pagam um dividend yield de, no mínimo, 6% ao ano. Mas por que isso? Porque estudando muitos anos afinco de investimentos, temos autores que falam essa hipótese. Porque se você for parar para pensar, o pior investimento que tem hoje se chama poupança. E a poupança, ela te paga uma média de 6% ao ano de rendimento. E se você for fazer esse comparativo, por que você vai pegar uma empresa que paga dividendo, que paga menos de 6% ao ano? É como se estivesse na poupança, se você for parar para pensar. Você entende como as coisas elas começam a fazer sentido? Basta você fazer uma simples comparação. Poxa, se a poupança me paga 6% ao ano, então se eu investir em renda variável, que é um investimento considerado de risco, eu não posso estar aceitando empresas que me pagam menos de 6% ao ano. Porque senão é melhor você deixar o seu dinheiro na poupança. E é por isso que você tem que estudar sobre educação financeira. Ó, quando você olha aqui, ó, tem um monte de requisitos que você tem que analisar quando você vai comprar uma ação, galera. Não é só o P sobre VP, o dividend yield. Tem um monte de requisitos que você tem que estudar, tem que levar em consideração para que você possa estar fazendo um bom investimento. Porque tem muitas pessoas que elas querem colocar o destino delas na mão de outras pessoas. Jair, mas o que você está querendo dizer com isso? Isso, de uma certa forma, o sistema condicionou essas pessoas. Jair, mas onde você está querendo chegar? É que hoje as pessoas elas querem delegar para tudo. Elas, em vez de aprender a investir o seu dinheiro, muitas vezes elas preferem colocar na mão do gerente, comprar uma previdência privada. Mas só que quando você faz isso, é a mesma coisa que você tivesse colocando o destino da sua vida, um barco à deriva. Um barco que não sabe para onde vai. Porque quando você vai procurar um gerente de banco ou um assessor de investimentos, acontece um fenômeno que ele é bem curioso. Esses agentes, eles vão te indicar um investimento que é bom para a corretora e é bom para o banco, e não necessariamente é bom para você. Ou seja, se era para você escolher um investimento que ia te dar maior retorno financeiro, você vai acabar escolhendo um investimento que vai dar um maior retorno financeiro para o banco. E Jaime, mas como que eu faço para estar fugindo do sistema, para estar aprendendo a investir no mercado financeiro? Galera, primeiro você vai acompanhar o meu canal aqui, Efeito Investidor, vai maratonar, e eu tenho um treinamento exclusivo para quem quer aprender a investir. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Vou deixar o meu WhatsApp comercial também, caso você tenha interesse e queira entrar em contato comigo. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Não coloque o destino da sua vida na mão de um gerente, na mão de um gestor. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você está colocando o seu dinheiro para outras pessoas administrarem. E qual que é o problema disso? Na verdade, não tem problema, mas qual que é o viés que acontece? Olha isso aqui. Você acha que se você colocar um investimento desses que o banco faz indicação para você, como previdência privada, como outros tipos de investimento, você acha que você vai ter esse tipo de retorno aqui em 5 anos, quase 400%? Não vai, galera. Não vai. Ou seja, você tem que assumir a responsabilidade da sua vida e começar a investir. Pois esse tipo de investimento aqui, ele é só um simples. Teve investimento aqui na Bolsa de Valores, para você ter uma ideia, que teve uma rentabilidade muito, mas muito maior do que essa. Se vocês quiserem que eu
faça outros vídeos mostrando, vocês deixam aqui na descrição, nos comentários, mas teve outras ações aqui da B3, que é a Bolsa de Valores, que teve muito mais valorização. E se você tivesse investido da forma como o seu gerente do banco te orienta, que é para você comprar um COI, uma previdência privada, não que isso sejam produtos ruins, são produtos bons também. É melhor do que você deixar o seu dinheiro na poupança. Mas quando você começa a abrir os horizontes e ver a possibilidade que você tem aqui no mercado de renda variável, você vê que o céu é o limite. E realmente o céu acaba sendo um limite mesmo. Porque quando você vem aqui, galera, no mercado de renda variável, o segredo desse mercado aqui é você investir para o longo prazo. Aqui você nunca vai colocar o dinheiro da sua reserva de emergência. Porque tem gente que fala, a minha reserva de emergência eu vou comprar tudo de ações da Petrobras. Eu recebi um dinheiro, um 13º, tenho, sei lá, R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 500, que é o dinheiro da minha reserva de emergência, eu vou colocar esse dinheiro nas ações da Petrobras, um exemplo. Não faça isso. Cada tipo de investimento, você tem que ter uma técnica diferente. Porque o que acontece? Qual que é o problema de você colocar a sua reserva de emergência em ações da Petrobras? Eu vou mostrar para vocês qual que é o grande risco. O risco é esse aqui, ó, de você estar adquirindo o investimento. Por exemplo, no último ano, vamos supor que você colocou o dinheiro aqui, ó, comprou R$ 1.000 das ações da Petrobras enquanto elas estavam em R$ 34,79. Tá vendo? Aí você precisou desse dinheiro aqui, ó, alguns meses depois. Ela caiu para R$ 28. O que aconteceu? Você tomou prejuízo. Se tivesse esperado mais um pouco, ela já teria se recomposto. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês investem em ação, invistam sempre focados no longo prazo. Vou deixar aqui no link da descrição o acesso do meu treinamento Efeito Investidor. Por menos de uma pizza por mês você já consegue começar a aprender a investir. Também vou deixar o link do meu WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like, sem dó, dá um curtir, compartilha, se inscreve no nosso canal Efeito Investidor e até o próximo vídeo.